Você já olhou pro espelho e ficou se perguntando: nossa, olha o tanto de gordura aqui. Seria tão bom se eu pudesse fazer alguma coisa? Você já pensou como seria bom poder emagrecer e ao mesmo tempo ganhar músculos também? Você pode já ter tentado algumas vezes e acabou se frustrando, porque parecia impossível. Mas saiba que você não está sozinho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1,9 bilhões de adultos em todo o mundo estão acima do peso. E uma grande parte deles tem uma alta quantidade de gordura visceral acumulada, a mais difícil de ser tirada, pois essa que é aquela que fica mais escondida e se esqueira no meio dos nossos órgãos. E também é a mais perigosa para a sua saúde. Eu acredito que você já tenha ouvido falar do Paulo Musi, mas para quem não conheça, ele é um médico do esporte, formado pela USP, e é uma referência extremamente forte em saúde e performance física. E, inclusive, uma citação dele para começar este vídeo é a seguinte: o processo precisa ser simples, mas isso não significa que será fácil. A simplicidade está na clareza do que fazer, mas exige disciplina para colocar em prática. Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar como eliminar a gordura visceral de uma maneira verificada, prática e eficiente, segundo informações também do Paulo Musi. Então, se você quer um plano para alinhar o seu corpo e a sua mente e as suas metas, fique até o final do vídeo. Então, primeiro vamos falar da definição. O que é a gordura visceral e o porquê que ela é perigosa? É importante a gente falar que a gordura visceral é diferente do que aquela que a gente vê no espelho, a chamada gordura subcutânea, que é debaixo da nossa pele. Por exemplo, o que a gente vê no espelho, a nossa barrigona, não é totalmente a gordura visceral, pois essa gordura visceral se acumula ao redor de órgãos como o fígado, coração e intestinos, o que aumenta o risco de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão e até o câncer. Inclusive, segundo estudos do Journal of the American College of Cardiology, mostram que pessoas com altos níveis de gordura visceral têm até 50% a mais de risco de doenças cardiovasculares. E alguns possíveis sinais de alerta da gordura visceral é a fadiga constante, o aumento do tamanho da cintura e a dificuldade em perder peso mesmo com uma dieta regrada e seguida, além também da inflamação corporal afora do normal. E uma reflexão do Paulo Musi que eu achei desse conteúdo que é bem legal é que ele cita que a gordura visceral é como uma conta bancária. Vários depósitos errados acumulam juros que um dia você vai ter que pagar. E uma dica prática e simples que você pode implementar na sua vida agora é começar a reduzir o consumo de açúcares simples e ultraprocessados, pois eles estimulam o acúmulo de gordura visceral. Mesmo que seja, por exemplo, tirar um pouco do açúcar do café, ou evitar comer menos doces, ou comprar menos doces da próxima vez, pequenas mudanças já vai mudar bastante coisa. Na parte de alimentação, é importante ter uma nutrição estratégica para que você possa secar, ter menos gordura e crescer. O Dr. Musi, ele enfatiza bastante que é necessário ter um equilíbrio. E não é só simplesmente ir cortando tudo, mas primeiro priorizar alimentos que façam a diferença. Sendo esses os alimentos, aqueles que favoreçam a queima de gordura e que favoreçam a nossa construção muscular. E para não te deixar na mão, alguns exemplos de comidas que você pode implementar são as proteínas magras, como por exemplo frango, peixe, ovos e algumas leguminosas para manter o músculo enquanto você perde de gordura. Existem também algumas gorduras boas, como o famoso abacate, o azeite de oliva e algumas oleaginosas, que ajudam na nossa regulação hormonal. E não podemos esquecer também dos carboidratos complexos, como a aveia, batata doce e o arroz. E pode ajudar a fornecer a energia sem picos de insulina enorme que o açúcar dá. E uma combinação que eu gosto bastante é banana, aveia e mel, que é bem bom, inclusive. Porque também você não precisa se excluir de todo mundo das comidas. É melhor você preparar algo que você consiga manter, que você goste e que ainda seja saudável. E uma reflexão do Musi para esse tópico é: se você comer como adulto, não terá que sofrer como idoso. A sua saúde é constituída de cada refeição que você faz. Inclusive, uma dica, que se você querer consultar um nutricionista ou querer ver alguns vídeos, você pode pesquisar sobre a janela alimentar, em que você come durante um tempo e depois você fica um pequeno tempo sem comer. Lembrando que sempre na dúvida, busque um profissional qualificado. Um outro grande pilar é o treinamento, em que é importante você construir músculos e eliminar gordura. Inclusive, um segredo do Paulo Musi que ele diz é focar em treinos que combinem a intensidade e a regularidade. Alguns exemplos de coisas que você pode possivelmente fazer são o treinamento de força,
que são movimentos compostos como agachamento, levantamento terra e supino, que trabalham vários grupos musculares, demandam uma baita energia, o que faz você ter um grande gasto calórico, podendo ser feito de mais ou menos 3 a 5 vezes por semana. Pode também ser recomendado os treinos com exercícios aeróbicos, que seria treinos com intervalos de alta intensidade, HIIT, também chamado, que queima gordura visceral mais rápido do que o cardio tradicional, podendo fazer possivelmente um cardio de 15 a 30 minutos e 2 a 3 vezes por semana. Lembrando que você não precisa seguir essas coisas à risca e pode se adaptar, pois depende de cada corpo, cada organismo, e cada pessoa sabe a quantidade de energia e o quanto que consegue fazer. E claro que também pode buscar um profissional qualificado, e garanto que se você vai na academia, o seu personal trainer ou o instrutor da academia também vai poder te explicar e te ajudar muito sobre isso. Então, quando você tem dúvida, não esqueça de perguntar. E uma outra coisa que inclusive o Paulo Musi também enfatiza, que não adianta você treinar um monte, mas também você não descansar, pois a parte que o músculo de fato cresce é no descanso. Por isso que é sempre bom dormir entre cerca de 7 a 9 horas, para que assim você possa ter uma maior e melhor regulação hormonal, deixando você com sentimentos de maior bem-estar, e também ajuda, claro, para você se recuperar das fadigas musculares e das micro-lesões que você causou nos treinos. E se eu não me engano, alguns dos principais pilares que o Paulo Musi fala nos treinos são a execução, pois se você não fazer certo, você vai ser lesionado e prejudicar. Depois o peso, porque não adianta você estar com a execução perfeita, mas você está fazendo com um peso que nem gera alguma coisa para o seu corpo, que não seja nenhum desafio. E também um número de repetições. Não lembro se é exatamente essa ordem, mas se você manter essas 3 regras, com certeza você já vai ser muito melhor do que grande parte das pessoas. E vai ter também um treino mais eficiente. Inclusive, uma reflexão do Paulo Musi nesse requisito é assim: o treino deve ser visto como um investimento em longo prazo e não como uma despesa de curto prazo. Cada repetição conta, mesmo que você não consiga ver o resultado no espelho amanhã. Inclusive, uma coisa que você pode fazer é monitorar seu peso ou anotar suas medidas, tipo o tamanho do bíceps ou o tamanho da sua cintura, e você ir se baseando. Por exemplo, medir e depois eu queria emagrecer, depois eu medi e eu vi que diminuiu 5 milímetros. Digamos que você tenha conseguido medir assim. Mesmo que para os outros pareça um pouco, você vai saber o quanto você se esforçou, quanto que você se dedicou para aquilo, e é importante também comemorar mesmo que você tenha feito pequenas coisinhas também. Além também de ter essas medições, ajuda você a ajustar sua estratégia. E os hormônios são nossos aliados ou são nossos inimigos? Primeiro eu vou falar do porquê que os hormônios são essenciais. Lembrando que eu vou falar dos hormônios naturais, tá? Não vou falar nada de paradinhas estranhas. Então, alguns dos hormônios que são muito importantes para o nosso corpo são o cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, que pode estimular o armazenamento de gordura visceral. E também outros hormônios importantes que, de fato, têm uma função no nosso corpo, é a testosterona e o GH, que é o hormônio do crescimento, que ajuda na síntese muscular e também na queima de gordura. Lembrando que os hormônios sexuais têm sim uma relação com a queima de gordura. Afinal, os hormônios sexuais ajudam a manter e influenciam a distribuição de gordura no nosso corpo. Mesmo que tenha alguns atletas que usam as paradinhas artificialmente, é porque eles são profissionais e tem outras coisas, mas sempre busque um profissional qualificado antes de fazer qualquer coisa dessas. Principalmente quando você não tem o total entendimento do assunto. Porém, alguns jeitos de você equilibrar seus hormônios naturalmente é praticando meditação, praticar atividade física, que ajuda também a reduzir o estresse e também ajuda na sua regulação hormonal, a você dormir melhor e etc. Você pode também manter uma dieta equilibrada e tentar se alimentar com, por exemplo, alimentos ricos em magnésio, como espinafre e amêndoas, que ajudam na condução de impulsos nervosos e outras coisas que ajudam o nosso corpo também. E por favor, evite ficar acordado até muito tarde ou também é melhor você evitar ficar noites em claro, já que isso aumenta os níveis de cortisol. E também desregula um pouco o seu ciclo circadiano. E por curiosidade, estudos indicam que níveis baixos de vitamina D estão associados ao acúmulo de gordura visceral. E, inclusive, tomar sol 15 minutos por dia já pode ajudar um pouco. E a reflexão do Paulo Musi deste contexto é: seu corpo responde à maneira de como você o trata, do mesmo jeito que um funcionário responde ao patrão. E agora vamos falar de uma coisa importante também: a mentalidade. O que realmente faz a diferença. Pois não importa se você souber ou ter o melhor plano do mundo,
Não adianta você ter o plano se você não acredita nele e não coloca ele em prática. Inclusive, o Muzi ele destaca bastante que a consistência é mais importante que a perfeição. E algumas dicas práticas que podem te ajudar são definir metas claras, que acompanhem seu progresso com algumas fotos e anotações, como por exemplo o exemplo das medidas que eu tinha dito. E você pode tentar substituir a motivação por disciplina, sendo importante treinar e comer bem, mesmo quando você não tiver vontade. Por isso é bom você, por exemplo, buscar uma academia que seja mais próxima, porque vai ser bem mais fácil e ter menos dificuldades se você tem uma academia mais perto, pois se você aumenta as dificuldades, vai ficar mais difícil de você ir, né? Mas já se você diminui as dificuldades, deixa menos desafios, por exemplo, se minha academia é em casa, é só eu dar alguns passos e eu chego nela. E a reflexão do Paulo Musi para essa questão de mentalidade é: a diferença entre quem alcança e quem desiste não é o talento, mas a persistência em fazer o que é certo, todos os dias. Por exemplo, pequenas vitórias como até diminuir 1 centímetro de cintura já é um sinal que você está no caminho certo ou que está indo para melhor. E mesmo que eliminar gordura visceral e ganhar músculos não seja de fato tão fácil, é absolutamente possível com as estratégias certas. Pois também o Dr. Paulo Musi afirma que com alimentação equilibrada, um treino eficaz e uma mentalidade certa, você pode realmente mudar de vida. E se você quer uma ajuda para alinhar seu corpo, sua mente e até algumas dicas sobre as suas finanças, eu tenho um material complementar chamado Saúde Integral, Alimente Sua Mente, Equilibre Suas Finanças e Transforme a Sua Vida. Quanto antes você tomar o primeiro passo para mudar de vida, antes vai ter resultado. E o link dele está no comentário fixado. E lembre-se, a saúde é um investimento que vale cada esforço. Além de que também não adianta você querer, por exemplo, ter 1 milhão, se o seu corpo não vale 1 milhão. E para você que chegou até aqui, tem uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!